No vídeo passado, eu coloquei, né, expliquei sobre a parte da fisiopatologia da depressão, os sintomas, quais são os tipos depressivos, as teorias que foram criadas desde a década de 50. E agora, nessa segunda parte, nesse segundo vídeo, eu vou falar sobre o efeito da atividade física. Então, como que a atividade física ela vai entrar, como vai ser o efeito dela em cima, né, contra a depressão. Se vai fazer um efeito, se vai ajudar de alguma forma ou não vai. Então, beleza, agora a gente vai discutir um pouco mais sobre os benefícios da atividade física. Quando a gente fala sobre os benefícios, a gente pode dividir em dois grupos: os benefícios fisiológicos do exercício e os benefícios psicológicos do exercício. Se a gente parar para pensar, na verdade, tudo vai ser fisiológico, mas colocando assim, né, os artigos eles mostram dessa forma e eles separam dessa maneira também. E fica até algo bem mais claro para a gente entender quais são os pontos de benefício, onde trabalha cada coisa. Então, primeiro vamos falar sobre os efeitos fisiológicos do exercício físico. Então, primeiro, no momento, né, quando eu relatar, vai ser no momento e também logo após o exercício físico. Então, primeiro, vai ter um aumento da temperatura corporal central. Então, algumas regiões, principalmente algumas regiões cerebrais, vão aumentar a temperatura. Isso vai resultar no relaxamento ali pós-exercício. Então, a pessoa ela vai ter um aumento da temperatura corporal central e ela vai relaxar após terminar a atividade física, né? Só salientando que não é toda, ela precisa de uma atividade física ali na intensidade média, moderada a alta, para ela ter esse benefício. Ela vai ter a liberação de beta-endorfinas. Então, quando a gente fala sobre o benefício da atividade física, eu acredito que esse seja um dos primeiros, né? Esses beta-endorfinas são os hormônios do prazer. Então, a pessoa ali pós o exercício, ela vai, em médio e longo prazo, ela vai começar, até no início, né, da prática, ela começa a sentir um prazer em estar realizando isso. Nós vamos ter a elevação dos níveis de serotonina e dopamina. Lembrando do primeiro vídeo, da primeira parte, a teoria das monoaminas diz que a pessoa que tem depressão tem baixos níveis de serotonina e dopamina. Então, a atividade física vai agir né, relacionado a essa teoria. Então, se a depressão abaixa esses níveis, a atividade física vai elevar os níveis desses neurotransmissores. A pessoa vai ter um aumento dos níveis de BDNF. Então, só para lembrar, o BDNF é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Ou seja, mais uma teoria aí, a teoria do BDNF, a atividade física ela vai agir diretamente também. Então, a pessoa a médio e longo prazo, ela pode desenvolver uma hipertrofia hipocampal e do córtex pré-frontal. A pessoa vai ter uma melhora no sono, sono é importantíssimo, né, para a recuperação ali do organismo por um todo. Então a pessoa vai ter uma melhora nesse ponto. Se a pessoa tem uma boa noite de sono, tem uma noite de sono que ela se recupera bem e descansa bem, a pessoa vai ter melhora de algumas funções. A pessoa vai ter um aumento de fluxo sanguíneo cerebral, maior oxigenação e maior chegada de nutrientes. Ou seja, a pessoa ela vai ter uma atividade cerebral melhor devido a esses fatos: fluxo sanguíneo, oxigenação e nutrientes. Então, no decorrer da prática, ela vai ter uma melhora das atividades cerebrais, incluindo, né, o próximo tópico, que é a melhora das atividades cognitivas, né? Lembrando, a depressão afeta principalmente a atenção e a memória. Então, a atividade física vai agir diretamente nesse ponto também. Agora, nós vamos falar sobre os efeitos, os benefícios psicológicos do exercício físico. Então, o primeiro é o benefício, a gente vai ter a distração. Então, quando a pessoa está em um momento de depressão, ela recebeu os danos, ela recebe, né, danos sociais, e a distração ajuda, né, ela a desviar daqueles pensamentos que ela frequentemente tem em mente. Então, é algo bem simples, né? Ela vai estar praticando lá a atividade, ela vai estar levantando peso, vai estar subindo uma corda,
vai estar correndo. Então isso vai distrair, né? Essas pequenas funções vão distrair a mente dela. E o segundo ponto, ele também se encaixa, ele se enquadra nisso, a autoeficácia. Então, no momento da atividade física, nós temos pequenas tarefas a serem cumpridas. Então, quando a pessoa ela cumpre pequenas tarefas, então, por exemplo, o rapaz, a moça tem que levantar uma corda, tem que levantar um peso X, ou tem que pular tantas vezes com a corda. E ele consegue esses objetivos simples. Então, ela vai ter uma autossatisfação, tipo, caramba, eu não conseguia fazer nada, eu não me sentia capaz de fazer nada, mas essas pequenas coisas ela consegue fazer. É claro que muitas vezes ela não vai conscientemente pensar dessa maneira, mas pensando de uma perspectiva de um professor, de um coach, você tem que ter, nós temos que ter essa conscientização de dar essa autoeficácia para o aluno, né? E se pensando em uma perspectiva de aluno, de ter essa autoeficácia e cumprir com as pequenas tarefas, porque essas são importantes também. Agora, sobre os benefícios sociais. Nesse ponto, a gente destaca aí os esportes coletivos, tá? Os benefícios sociais, então, a pessoa ela vai fazer uma dança, começa a dançar, ela vai para um box de crossfit, ela vai para um time de vôlei. Então, esses esportes sociais que tem uma comunidade forte vai trazer benefício para essa pessoa, porque querendo ou não, por mais que ela seja uma pessoa retraída, ela vai socializar de alguma forma. É claro que no começo vai ser algo bem discreto, né? Então, mas a pessoa vai soltando no decorrer do processo. Isso se ela permanecer, né? Mas lembrando que tem que ser, isso é uma característica dos esportes coletivos e modalidades que tenham a comunidade forte, que tenham o seu ponto principal é esse. Agora sobre a elevação da autoestima e confiança. A autoestima e confiança elas vão vir como resultado de mudanças corporais. Então, a pessoa entra numa academia, a pessoa vai no crossfit, a pessoa entra na natação, ela vai ter mudanças corporais. O rapaz queria emagrecer, ele conseguiu emagrecer, a moça diminuiu a medida da cintura, aumentou o tamanho, ganhou um músculo nas pernas. Então, essas mudanças, por mais que para outras pessoas possam parecer pequenas, para essas pessoas, pessoa que tem depressão mais avançada ou na fase inicial, vai fazer muita diferença. Então, por que faz diferença? Então, todas essas somatórias da autoeficácia social, o benefício social e a elevação da autoestima, o esporte proporciona isso, né? A atividade física bem feita e orientada vai proporcionar isso. E a pessoa, ela viu que ela consegue, ela tem a capacidade de cumprir pequenas tarefas, tem a capacidade de fazer mais do que ela fazia antes. E isso, inconscientemente, a pessoa leva para fora de uma academia de modo geral, né? Seja de musculação, de crossfit, seja ou de outra modalidade. Então, a pessoa leva isso para fora e ela começa a tomar decisões na vida dela, seja no trabalho, na família, no relacionamento, que antes ela não tomava. Então, ela se sente mais confiante. Ela pode se sentir mais confiante em chegar, sei lá, um rapaz chegar na moça que ele gosta ou a menina da mesma maneira. Então, a atividade física a gente tem que pensar de uma forma ampla, não somente na academia, mas o que aquilo vai proporcionar para o meu aluno, né, na perspectiva de professor, ou o que vai me proporcionar na perspectiva de praticante ali, de atleta. Então a gente tem que ver de todos os pontos de vista. Beleza. A gente sabe o que possivelmente causa depressão, quais são os sintomas que alguém que tem a depressão tem, né? Quais são os sintomas. Mas a gente precisa saber agora que método, que tipo de atividade eu devo praticar para receber todos esses benefícios que eu acabei de falar, os benefícios fisiológicos e psicológicos. Então, quando a gente fala de uma maneira ampla desses benefícios, a gente tem que falar sobre a psicomotricidade. E a psicomotricidade é uma ciência que procura desenvolver e trabalhar o ser humano por um todo. Então, isso envolve três elementos: elemento capacidades motoras, capacidades cognitivas e capacidades afetivas. Então agora eu vou falar de uma perspectiva de um treinador, de um coach. Então, o treinador e o coach ele tem não somente desenvolver as capacidades motoras de um aluno,
mas eu também quero desenvolver as capacidades cognitivas e também afetivas. Então, eu não quero que meu aluno chegue na minha academia, no meu estabelecimento, e somente desenvolva as capacidades motoras, ou que ele chegue no meu estabelecimento e somente desenvolva as capacidades, a capacidade afetiva. Então, eu quero desenvolver um trabalho com que ele desenvolva a capacidade motora, cognitiva e afetiva. Então, por isso que é necessário um feeling em relação ao desenvolvimento do aluno e, se possível, um acompanhamento ali planejado também. A respeito das teorias, como eu falei, todas elas ainda estão sendo pesquisadas, ainda estão em processo de estudo, e o que procuram, né, nessas teorias é juntar. Eu apontei ali, acho que foi 4, 5 teorias, ainda tem mais, separadamente. Mas o que eles procuram, né, os pesquisadores aí, é juntar todas as teorias em uma só. E a respeito da atividade física, a atividade física, nenhum praticante da atividade física, como eu falei, feita de maneira correta, né, e atendendo todas as necessidades ali que eu falei anteriormente, ninguém que faz atividade física nessas situações está isento dos benefícios, tá? Então, qualquer um que praticar dessa maneira vai receber esses benefícios, querendo ou não. Mas a questão é o seguinte, sobre o paciente, sobre o aluno, o atleta. Quando a pessoa tem um transtorno depressivo bipolar, isso é um estado mais leve, né? Tem seus danos, porém é um estado mais leve. E a pessoa que tem esse diagnóstico, ela está mais aberta a tipos de tratamentos alternativos, diferente da pessoa que tem um transtorno afetivo bipolar, que ela já teve danos sociais causados, então ela vai ter uma resistência maior a esse tipo de tratamento alternativo. Então, a atividade física se torna viável para os dois casos, porém vai depender da pessoa e da resistência dela a esse tipo de tratamento. Tem uma frase que eu gosto muito de Hipócrates, né? Pelo jeito, bem recente essa frase, né? Ela diz assim: a falta de atividade física destrói a boa condição de qualquer ser humano, enquanto o movimento e o exercício metódico o salva e o preserva. Então, né, para quem sabe, Hipócrates faz muito tempo essa frase, tá? Faz muito tempo. Mas, antigamente eles não tinham uma base científica, era mais aquela parada de tentativa e erro. Então, para a gente entender, antigamente eles sabiam que a atividade física estava ligada diretamente com a mente. Então, o corpo e a mente ali estão ligados e conectados. Mas hoje a gente já tem comprovações científicas, né, por A mais B, o porquê que isso faz bem. Mas sempre soube, desde, acho que, não lembro exatamente qual é a data dessa frase, mas isso foi muito antes de Cristo. Sempre se soube sobre esses benefícios. E sabendo disso, a atividade física ela deve fazer parte do tratamento antidepressivo, né? Somado ao tratamento farmacológico. Não deve substituir, né? Se você está passando por um processo, né? Psicólogo, psiquiatra e é indicado medicações, você deve tomar as medicações. Porém, você pode adicionar a prática a uma atividade física. Relembrando mais uma vez que é muito importante isso, tem que atender todos os requisitos que eu falei, né? Todos aqueles requisitos que eu falei anteriormente, capacidade motora, cognitiva e afetiva. Então, para isso, tem que precisar de um profissional qualificado também. Então, por isso que a atividade física é tão importante. E só surgem algumas dúvidas, né? A atividade física ela pode servir também como prevenção de um estado mais ali avançado da depressão. Então, quando a gente já começa a identificar alguns sintomas, né, o humor deprimido durante muito tempo, a falta de interesse pela vida ali, a anedonia, é bom já começar a ficar esperto. Se isso dura muito tempo, é bom já de começar a tomar algumas precauções. E a atividade física ela vai fazer parte dessas precauções também. Então, aqui estão as referências, né, que eu usei para
desenvolver esse trabalho. Se quiser, tira um print da tela aí. E se tiver alguma dúvida também comenta, eu vou, se possível, né, eu vou ter o prazer de responder sobre alguma dúvida da apresentação. E é isso, acho que as dúvidas vão surgindo aí, e eu vou, como eu falei no começo, né, na primeira parte, no primeiro vídeo, eu quero fazer, né, novamente esse trabalho sobre a depressão, qual é o cenário pós-pandemia. Então eu quero estudar sobre isso também. E é isso. A atividade física tem conexão direta com a depressão e a saúde mental. É isso aí, obrigado e até mais.